Ter fé é acreditar incondicionalmente. E aí eu faço aqui um parênteses, que há umas semanas atrás a minha professora de yoga, ela trouxe uma fala muito importante, que eu considerei assim bem importante, né? E foi muito bonito, porque depois uma outra pessoa com quem eu faço um outro estudo trouxe uma fala muito similar, e olha como tem muitas maneiras da gente ver uma mesma situação, né? Então ele diz aqui, ó, se a gente não concorda, a gente não armazena. E a minha professora disse que a professora dela falou para ela, né, que aquilo que a gente não concorda, a gente tem dificuldade de entender. Faz sentido isso para você? E eu acrescento ainda, e muitas vezes a gente tem dificuldade de entender, e por a gente não entender, a gente não respeita. Tudo, né, conforme a gente vai, é como uma cebola, né? É só uma fala, mas conforme vai acontecendo, a gente vai compreendendo um pouquinho mais. E uma outra pessoa já trouxe essa informação, que a gente não, o que a gente não aceita não pode nos fazer mal, né? No caso, tipo assim, de questões mesmo que poderiam nos prejudicar, e a gente não aceita isso, né? Assim como aquilo que eu falei, né? A gente tá nutrido, tão nutrido, tá se sentindo tão bem com aquilo que fez, que se vem uma outra pessoa e joga um balde de água fria, tipo, não vai nos acertar, porque a gente tá em abundante realização, né? Então aí duas maneiras da gente ver esse não concordar. Foi assim que aprendemos na infância. Crianças acreditam em tudo o que os adultos dizem, concordamos com eles e nossa fé é tão forte que controla todo o nosso sonho de vida. Não escolhemos essas crenças e poderíamos nos ter rebelado contra elas, mas não tivemos força suficiente para provocar tal rebelião. O resultado é ceder às crenças com nosso consentimento. Chama esse processo de a domesticação de seres humanos. Agora essa parte que eu acho bem forte, as próximas linhas, na verdade. Por intermédio dela, aprendemos como viver e como sonhar. Nessa domesticação, a informação do sonho exterior é conduzida para o sonho interior, criando nosso sistema de crenças. Primeiro, a criança aprende o nome das pessoas e das coisas. Mamãe, papai, leite, garrafa. Dia a dia, em casa, na escola, na igreja e pela televisão, nos dizem como viver, que tipo de comportamento é aceitável. O sonho exterior nos ensina a ser um ser humano. Temos um conceito completo sobre o que é uma mulher e o que é um homem. Também aprendemos a julgar a nós mesmos, as outras pessoas, os vizinhos. As crianças são domesticadas da mesma forma que domesticamos um cão, um gato ou qualquer outro animal. Para ensinar um cachorro, precisamos punir e dar recompensas a ele. Treinamos nossos filhos, a quem tanto amamos, da mesma forma que treinamos qualquer animal doméstico, a partir de um sistema de castigos e recompensas. Falei que era forte essas próximas linhas, né? Quando fazemos o que mamãe e papai querem que a gente faça, eles nos dizem: você é um bom menino ou você é uma boa menina. Quando isso não acontece, somos meninos maus ou meninas más. Nas oportunidades em que nos voltamos contra as regras, fomos punidos. Quando agimos de acordo com elas, ganhamos uma recompensa. Fomos castigados e recompensados muitas vezes ao longo do dia. Por isso, ficamos com receio de sofrer o castigo e também com medo de não ganharmos a recompensa. A atenção obtida de nossos pais, irmãos, professores e amigos. Logo, desenvolvemos a necessidade de captar a atenção de outras pessoas para conquistar tal recompensa. A sensação é tão boa que continuamos fazendo o que os outros querem que a gente faça, com medo de ser punidos e de não ganhar a recompensa. Passamos a fingir ser o que não somos apenas para agradar, só para sermos suficientemente bons para as outras pessoas. Tentamos agradar a mamãe e papai, os professores na escola, a igreja, e com isso começamos a representar. Fingimos ser o que não somos porque temos medo de ser rejeitados. O medo de sermos rejeitados torna-se o medo de não sermos suficientemente bons. Mais tarde, acabamos por nos tornar alguém que não somos. Tornamos-nos cópias das crenças de mamãe, de papai, da sociedade e da religião. Como que tá até aqui?
Faz sentido isso? Esse lance das recompensas, né? Sempre esperando alguma coisa em troca, né? Esse lance, né, de dar alguma coisa já pensando em receber algo, né? Como realmente isso vai movendo, né? Vai movendo durante muito tempo a nossa vida, né? Aí eu vou dar isso porque eu vou ter aquilo, aí eu vou falar que eu vou porque senão depois eu vou pedir, não vai. E eu vou fazer isso porque eu sempre fiz isso, eu tô cansada, mas eu vou fazer, eu tô cansado, mas eu vou fazer, sabe? O tempo, durante muito tempo, passando por cima de si mesmo, né? E aí ele vai mais além aqui, porque eu vou comentar, mas ali na frente ele vai falar, e aí eu dou essa paradinha pra gente estar falando, que ele falou assim, que diferente dos animais, nós seres humanos, o que acontece? O animal, você vai lá, você fala, não, faz isso, não sei o que lá, e aí você tem o seu jeito de tratar o seu bichinho de estimação. Dali a pouco ele esqueceu, ele tá ali de novo, tá com você. Agora, o que acontece com a gente? A gente fez uma coisa errada, que a gente julgou ser errado pela manhã, dali umas 2 horas a gente lembra, dali umas 3 horas a gente lembra de novo, e assim vai sucessivamente, a gente vai se punindo ao invés de conseguir perceber, olha, realmente, se foi algo que não foi legal, que, né, vamos supor, eu fiz alguma coisa que não foi bacana, como que eu faço para trabalhar isso em mim, para que isso que de uma certa forma me trouxe esse desconforto não aconteça mais? Eu não preciso por isso, sei lá, eu me xingar, brigar comigo, comer mais do que eu preciso, ou comer menos do que eu preciso, né? Então, são olhares, né? São olhares, assim, para que a gente vá percebendo a maneira que a gente vem se tratando e depois, dependendo como a gente se trata, se a gente às vezes não se trata muito bem, como que a gente vai exigir que o outro nos trate bem? É meio conflitante. Todas as nossas inclinações naturais são perdidas no processo da domesticação. Quando somos grandes o bastante para que nossa mente compreenda, aprendemos a palavra não. O adulto dizem, não faça isso. Os adultos dizem, não faça isso, não faça aquilo. Nós nos rebelamos e dizemos não. Isso porque estamos defendendo nossa liberdade. Queremos ser nós mesmos, mas somos pequenos, enquanto os adultos são grandes e fortes. Depois de um certo tempo, ficamos com medo, porque sabemos que todas as vezes em que fizermos algo errado, seremos castigados. A domesticação é tão forte que num ponto determinado de nossa vida não precisamos mais que ninguém nos domestique, nem mamãe, nem papai, nem a escola ou a igreja. Somos tão bem treinados que passamos a ser nosso próprio treinador. Somos um animal autodomesticado. Agora podemos domesticar a nós mesmos de acordo com a mesma crença nos sistemas que nos forneceram, usando as mesmas técnicas de punição e recompensa. Punimos a nós mesmos quando não seguimos as regras, nos premiamos quando somos bonzinhos ou boazinhas.